Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa videoaula sobre plano terapêutico direcionado para fisioterapia. Meu nome é Rafael Araújo, eu sou coordenador de reabilitação e há alguns anos já trabalhando nesse modelo de plano terapêutico. Se você nunca ouviu falar sobre isso, nada mais é do que uma forma organizada de prestar assistência ao paciente. Então, eu vou abrir aqui para vocês o nosso cronograma aqui para a gente seguir a nossa videoaula. Então, assim, o que é um plano terapêutico, né? Porque em algumas instituições fica muito claro entender o modelo médico de assistência, só que quando chega na parte da fisioterapia, um exemplo que a gente vai citar aqui, às vezes fica mais confuso, mas o objetivo é a gente alinhar as falas para ficar mais fácil. Então, o que é um plano, né? O plano é um conjunto de ações e intervenções terapêuticas elaboradas a partir da análise da condição clínica, né, do paciente, executadas de forma dinâmica. Isso aqui é um primeiro ponto importante. Por quê? Porque pode mudar muito rápido, né? O plano terapêutico pode ser um de manhã à tarde, pode ser outro plano que vai influenciar diretamente disso aí a condição clínica do paciente, tá? Durante todo o ciclo da assistência, então mais multi e interdisciplinar, quanto a se exigirem os problemas identificados. Então, o que é composto um plano terapêutico, né? Ele é composto por problema ativo, por metas e por condutas, tá? Isso aqui é o plano terapêutico. Tem que ter isso. Todo plano tem que ter isso. E o que é um problema ativo, né? Se a gente não entender o que é um problema ativo, a gente não vai conseguir entender mais nada do que é meta nem conduta. E às vezes a gente tem uma noção de conduta um pouco equivocada, mas a gente vai chegar lá. Então, assim, o problema ativo é um sinal, sintoma, situação ou condição decorrente do diagnóstico do paciente que determina sua instabilidade ou necessidade de internação. E aqui eu já quero dar uma dica, né? Dica do reabilitação e ventilação. Se você não pode resolver, não é problema seu, ou seja, não é problema ativo da fisioterapia. Um exemplo, o médico pode colocar a insuficiência renal como seu problema ativo. O fisioterapeuta pode resolver a insuficiência renal? Não, então não é nosso problema. É um problema ativo médico. Lembrando que o nosso problema ativo, o nosso plano, o projeto terapêutico, tem que estar linkado com o plano terapêutico do médico. Um exemplo, o médico coloca que o paciente vai ter alta em 3 dias da UTI e você está traçando metas de 5 dias na UTI. Então não bate, entendeu? Então o plano terapêutico da reabilitação ou da equipe multi tem que estar sintonizado, linkado com o plano terapêutico médico. Então, assim, o problema ativo, a gente pode dar vários exemplos de problema ativo da fisioterapia. Fraqueza muscular de membro inferior, fraqueza muscular de membro superior, fraqueza muscular do tronco, o paciente não tem controle de tronco, o paciente ele é dependente da ventilação mecânica, o paciente está com a hiperóxia, o paciente está com acidose respiratória. Então, tudo isso são problemas ativos da fisioterapia, porque a gente tem como resolver esse problema, tá? Visando sempre a alta. Então, bora para a prática para ficar mais fácil. A gente tem esse modelo aqui de evolução, que é um modelo que já não atende à necessidade quando você quer traçar um plano para o paciente, né? Então, assim, voltando para a ideia do plano terapêutico, você quer sair de um ponto A para um ponto B. Então, você admitiu o paciente na UTI ou na unidade de internação, você sabe como ele chegou, né? Faz a sua avaliação. Você sabe como ele era uma semana antes dele internar no hospital. Então, qual vai ser o seu objetivo, né? É devolver ele para a sociedade como ele era uma semana antes. Então, isso vai ser vamos supor, um objetivo geral, né? Um objetivo final, é devolver ele antes. Então, como ele era uma semana antes.
Então, com base nisso, você tem um objetivo geral, só que para chegar nessa alta tem vários objetivos específicos também. Então, assim, esse modelo de evolução aqui que eu coloquei é um modelo que já não atende mais à necessidade do paciente, se falando em um projeto, né, em um plano. Então, aqui tem, ó, paciente em ventilação mecânica invasiva, está em pressão de suporte de 9, PIP de 9, FI de 25, sem sinais de desconforto respiratório. Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, com roncos difusos bilateral. Qual a conduta? Manobra de higiene bronca, aspiração traqueal, manobra de expansão pulmonar, ajuste da pressão de cuff em 30 centímetros de água e mantém os parâmetros ventilatórios. Então aqui mais parece uma receita de bolo, né? Que a gente vê, é como se todos os pacientes precisassem disso, né? Como se a fisioterapia só tivesse isso para entregar. Quando a gente passa para um modelo adequado, como seria o ideal, né? Não que isso seja o melhor plano terapêutico, mas a gente tem que pensar nessa forma, nessa metodologia de trabalho. Claro, se a gente quer introduzir a ideia de plano de projeto terapêutico. Então aqui, logo nesse começo, nós temos o paciente com Glasgow 6T, está em ventilação mecânica invasiva, está tracostomizada, e no modo ventilatório está em pressão controlada de 20, PIP de 8, FI de frequência respiratória de 15, FA2 de 25, tem uma boa expansibilidade torácica, padrão respiratório diafragmático, sem restrições articulares e tem uma fraqueza muscular global, provavelmente pelo processo de internação. Opa, aqui já tem uma informação importante, ó, nível de mobilidade, o paciente é dependente. Ausculta pulmonar aqui, murmúrio vesicular presente, com roncos também, bilateral. Aí entra o X da questão. Qual o problema ativo desse paciente? Aqui nós identificamos dois. O quê? Ele respira com auxílio do ventilador mecânico e ele tem uma fraqueza muscular de tronco. Para cada problema ativo, eu tenho que ter uma meta. Então, para respiração com auxílio do ventilador mecânico, eu tenho uma meta. Qual é essa meta? É desmame ventilatório em 48 horas. E aqui eu coloco a data, né? Aqui, como se eu estivesse fazendo esse plano terapêutico no dia 8, né, de dezembro de 2019. Então, desmame ventilatório em 48 horas, 10/12/2019. Para o problema ativo da fraqueza muscular, qual a minha meta? É sedestação beira-leito com auxílio em 24 horas. E aqui eu coloco a data final do cumprimento da meta. Então, tem que existir esse link do problema ativo. Cada problema ativo, ele tem que ter uma meta de solução para ele, tá? Então, aqui na fraqueza muscular, tem o de sedestação. E a gente chega nas condutas. As condutas para de ser aquela receita de bolo, manobra de higiene bronca, manobra de expansão pulmonar. Não que a gente não faça mais isso, mas que tem que ser as condutas, tem que ser a forma como a gente vai responder às metas, como a gente vai alcançar as metas. Um exemplo, eu não quero fazer o desmame ventilatório em 48 horas, o que eu fiz para poder alcançar essa meta? Eu ajustei a pressão para 18. A pressão estava quanto? 20, beleza, ajustei para 18. Então, diminuir. Um desmame, considerar aqui uma parte do desmame. A PIP estava em 8, eu diminui para 7. E a FI estava 25, eu diminui para 21. Então, essas condutas respondem aqui como é que eu vou atingir a minha meta. O passo a passo para atingir a meta. E aqui, sedestação beira-leito com auxílio 24 horas. O que eu vou fazer para tentar atingir essa meta? Eu fiz um posicionamento funcional, elevei a cabeceira a 75 graus, fiz isometria de glúteos e trabalhei ali a abdominal para vertebrais também. Então, isso aqui, lembra que a gente falou no começo? O plano terapêutico é problema ativo, meta e conduta. Então, dessa forma aqui, a gente consegue enxergar que estamos tratando o paciente, o usuário, de forma organizada, de forma planejada, né? E não de forma rotineira, fazendo a mesma coisa todo dia. Então, assim, isso é um conceito que na prática não é fácil o entendimento, mas com a prática, no dia a dia, a gente vai conseguindo introduzir, vai conseguindo aprender de uma forma melhor, tá? Eu espero ter contribuído de alguma forma, e aí a gente posteriormente vai fazer outros vídeos com outros exemplos, beleza?
Essa foi a nossa videoaula de plano terapêutico direcionado para a fisioterapia. Um abraço a todos e até a próxima.